Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como prometido, aqui estou eu para contar minha experiência com 6 meses de prótese de silicone. Hoje, dia 4 de maio, que eu estou gravando esse vídeo, está completando 6 meses que eu fiz a minha cirurgia de prótese de mama. Então, eu vou contar tudo para vocês. Como foi, como que tá sendo a minha experiência, se eu me arrependi, se mudou muita coisa. Mas se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal se você não for inscrita e me siga lá no meu Instagram e bora pro vídeo! Então, antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero dizer pra vocês que antes desse vídeo tem mais 2 vídeos sobre a minha prótese de silicone. Tem o vlog do dia da cirurgia, tem um outro vídeo que eu fiz logo após, se eu não me engano, com 2 meses já de cirurgia, contando todo o meu relato, tamanho da prótese, valor, clínica, médico, tudo bem completo mesmo, tá bem completaço, então eu não vou falar nada sobre isso, eu vou contar minha experiência após 6 meses, não vou falar nada antes disso, né, do dia da cirurgia, tamanho e valor, não vou falar nada referente a isso, tá bom? E então, eu vou começar falando, né, a pergunta mais óbvia, se mudou muita coisa, dos primeiros meses até aqui. Bom, mudou algumas coisas sim, né? Porque o corpo ele vai se adaptando, né, a um corpo estranho que está dentro dele. No meu caso, assim que eu fiz a cirurgia, fiquei aí 1 mês, 2 meses com o peito bem levantadão, bem aqui em cima mesmo. Os meus seios estavam bem empinadão, bem levantadões, mas é porque a prótese ainda estava se adaptando e ainda estava, né, descendo para encaixar. O meu peito, ele deu uma leve cedida, sim, porque se vocês assistirem o vídeo anterior desse, que eu conto o meu relato, eu sou mãe de 2 e eu amamentei meu segundo filho por mais de 2 anos. Então, depois que eu parei de amamentar, o meu peito, ele deu uma leve cedida. Inclusive, quando eu fui na consulta com o médico, ele falou assim, ó, você tem um grau de pitose. Pitose é um leve caimento das mamas, mas tem vários graus aí, tem o grau 1, que é o mais leve, tem o grau 2, que é o mais ou menos, e tem o grau 3, que é aquela mama bem cedida mesmo, que aí tem que fazer mastopexia, enfim, para colocar a prótese para ficar uma coisa bonita, esteticamente falando. Então, eu tive a pitose grau 1, porque eu não tinha mama nenhuma. Se vocês verem outro vídeo, tem foto. Eu tinha 0 mamas, né? Eu já não tinha muito antes de amamentar meu filho. E depois que eu amamentei ele, que era bem, assim, maiorzinho, mas depois que ele parou de amamentar, meu peito ficou só 0. Ficou mesmo aquela pelinha, né? Aquela pele que sobra e deu uma leve cedida, não era muito. Então, por conta disso, depois de 3 meses, o meu peito ele deu uma leve cedida, né? Ele deu uma... Daqui ele veio pra cá, mas não caiu. Eu não falo, ah, meu peito é caído. Não, ele não é caído. Ele só deu uma cedida, sabe? Quando, tipo, vou ficar no meu lugar mesmo. Enfim, a prótese, ela já encontrou o lugarzinho dele. Eu creio que não vai ceder mais que isso, a não ser que eu ganhe muito peso, né? E depois emagreça muito. Pode ser que aí sim ceda bastante, mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque eu não tenho intenção de engordar e ficar emagrecendo, né? Enfim, cedeu sim, tá? Porque eu já tinha um leve caimento das mamas antes de realizar a prótese de silicone. Estria, não tive estrias até agora, desde o momento que eu coloquei a prótese até agora, eu não tive estrias. Eu já tinha algumas bem sutis, como eu já comentei no vídeo anterior, antes de colocar a prótese. Depois que meus peitos aumentaram de tamanho, aí ficou um pouco mais visível, mas não é nada gritante. São estrias bem velhas mesmo, já bem clarinhas, bem branquinhas. E como eu já sou branca, minha pele é branca, então esconde muito, disfarça muito bem. E isso não me incomoda nem um pouco, mas novas estrias por conta do silicone, graças a Deus eu não tive nenhuma. Mas eu sempre tomei muito cuidado, antes da prótese de silicone eu já tava assim,
protegendo. Na verdade, eu já tava hidratando bastante o bico dos meus seios, os meus seios no geral, eu já tava passando bastante olhinho, né, protetor, creme, enfim, passando vários produtinhos. E depois também, tá bom? Depois que eu coloquei a prótese, aí que eu intensifiquei mais ainda, usei mais óleo, que foi aquele Bio Oil, tá bom? E também usei cremes corporais que continham óleo na composição. Como a pele ela ficava sempre muito hidratada, então eu acredito que isso ajudou com que não saísse novas estrias, né? Porque a minha tendência, a minha genética é estrias, inclusive eu tenho estrias na lateral do bumbum, dos dois lados. Se eu ficar nessa fase de engorda, emagrece, a pele estica, eu tenho tendência a ter estria, mas graças a Deus nos seios eu não tive porque eu cuidei muito bem, eu hidratei bastante. Inclusive, até hoje, 6 meses, eu ainda hidrato toda vez que eu tomo banho. Eu saio do banho e já vou usando creme, eu não uso mais óleo, mas eu uso sim o creme corporal. Eu passo bastante creme, assim, em toda essa região do colo aqui, até nos meus ombros, na barriga. Eu passo bastante creme porque já é um hábito que eu criei. Então aí eu deixo secar. Aí sim, depois que secou, eu coloco uma roupa e, enfim, isso que eu faço para evitar estrias. Não tive novas estrias, graças a Deus. Em relação ao sutiã cirúrgico, eu não uso mais. Eu parei de usar com 3 meses. Quando eu completei 3 meses de prótese, eu parei de usar o sutiã, porque foi a indicação do médico, somente 3 meses. E porque eu não via muita necessidade de continuar usando. Tem gente que usa até 6 meses, enfim. Tem pessoas que usam até pelo resto da vida, aí, pelo menos para dormir. Mas não é o meu caso, eu não senti necessidade de usar. Então eu não uso mais. Com 3 meses eu parei sim de usar o sutiã cirúrgico. Eu vejo muitas mulheres falando que depois que colocar silicone vai dar adeus a sutiã. Enfim, não é verdade, porque eu, pelo menos, eu falando que eu não consigo tomar lá meu banho e depois só colocar uma blusa por cima, sem sutiã, sem nada por baixo, até hoje, 6 meses, eu não consigo, eu fico agoniadíssima, porque querendo ou não, eu coloquei 400 ml e isso pesa, gente. Não pesa muito, nossa, exageradamente, não. Mas tem um leve peso, né? Meu corpo não tá acostumado ainda 100%. Então eu sempre tomo banho, coloco lá meu topzinho, é sempre um top. Sutiã dentro de casa jamais, eu não uso, é muito raro eu usar sutiã. Depois que eu coloquei a prótese de silicone, é muito difícil usar sutiã. Mas eu sempre tô de topzinho, top que sustenta bem os seios, uma coisa mais confortável. Eu nunca fico 100% só com aquelas blusas larguinhas, sem nada por baixo, porque eu ainda sinto uma certa agonia com isso, uma aflição. Às vezes, quando eu uso uma blusinha assim, por exemplo, essa blusinha aqui, ela tem um bojo, então ela dá uma sustentada nos seios, então aí eu não coloco nada, nem top, nem sutiã, nem nada. E desse jeito dá pra usar, mas só a blusinha em si, sem nada, eu fico muito agoniada, então não se iludam achando que vocês vão ficar o resto da vida sem usar sutiã, somente com blusinha, porque dá uma agonia danada, ainda mais dependendo da quantidade de ml que você colocar. Claro que se você colocar um ml bem menor do que eu coloquei, né, que eu coloquei 400 ml, talvez você aí consiga, assim, usar só uma blusinha tranquilamente. Não é o meu caso. Cicatrização. Na minha opinião, a cicatrização é a mais importante, assim, em todo o processo de prótese, de silicone, de cirurgia, em tudo. Na minha opinião, é o mais importante. Não só esteticamente, mas clinicamente falando, né? A minha cicatrização ainda está escura. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui, as fotos passando dos tempos, né? Conforme foi passando os meses, eu vou tentar deixar a foto aqui. A minha cicatrização ainda tá um pouco escura, mas é normal. Ela pode demorar muito tempo ainda pra dar uma boa clareada, até porque eu sou branca, então qualquer incisão ali que eu tenho na minha pele demora bastante ali pra assumir totalmente aquele vermelhidão que fica, né? Então, não me incomoda, não me atrapalha em nada, até porque a incisão só é mostrada aí quando você usa o biquíni, quando você vai pra praia, enfim, você não vai ficar o tempo todo mostrando ali a incisão ali que você fez da sua cirurgia, né?
Mas eu vou deixar as fotos passando aí de cada mês, tá bom? Pra vocês verem como estava e como está e o que mudou aí. Lembrando que eu não fiz com cola cirúrgica, eu fiz apenas com ponto interno e externo. Na verdade, teve ponto interno e dos lados aqui, em cada ponta, teve o ponto, né, pra fechar mesmo. Eu não tive nenhum tipo de problema com a minha cicatrização, como eu já comentei no outro vídeo, eu não tive zero problema com a minha cicatrização. Então, quanto a isso, dou graças a Deus, porque eu não tive nenhum tipo de complicação. A minha cicatrização, eu não vou falar pra vocês, ficou bem sutil, bem fininha, não ficou. Mas, como eu disse, como não foi com cola cirúrgica, teve pontos, então deu uma marcadinha, principalmente porque eu sou de pele branca e marca muito mais ainda. Mas não me incomoda, não ficou nada assim, meu Deus. É claro que vocês vão observar nas fotos que um lado ele é mais grosso que o outro, porque isso aí é normal, nunca vai ser cicatriz igual, sempre vai ter uma diferença de uma para outra, mas como eu disse, não me incomoda, tá bom? Já fui para a praia, um médico recomendou ir à praia ou tomar sol de qualquer tipo nessa parte aqui dos seios e na cicatrização apenas depois de 3 meses, por 2 motivos. Se a gente toma muito sol nessa área aqui dos seios, a pele resseca muito. O sol ele tem esse poder de ressecar bastante a pele, então é onde que pode nascer estrias, né? Crescer estrias. Para quem já tem, pode ter mais ainda, piorar. Para quem já tem aquelas vermelhas, pode piorar. Então ele fala, evita aí pelo menos 3 meses sem tomar sol, né? Onde a pele ainda está se recompondo da nova cirurgia que foi feita. E também por causa da cicatriz, né? Por causa da incisão, a cicatriz ela fica um tom mais escuro e leva um tempo para chegar ao tom da pele, mas para isso você tem que se cuidar, tem que passar lá a pomadinha, não pode tomar nenhum tipo de sol, tem que tomar cuidado com quais produtos você passa na sua pele. E o sol, ele escurece qualquer cicatriz, então toma muito cuidado com isso, segue a orientação do seu médico certinho. Eu fui à praia, mas eu fui apenas depois de 5 meses, né, que era o meu aniversário, e eu falei, eu vou lá comemorar, e mesmo assim eu fiquei com muito medo de tomar sol na minha cicatriz, na parte dos seios. Eu passei muito protetor solar, muito mesmo, encharquei de protetor solar, e na cicatriz eu coloquei aqueles micropores, sabe, aqueles micropores, eu cortei, coloquei no tamanho, assim, da cicatriz, pra ter certeza que eu não ia tomar sol mesmo, sabe, nessa parte. Então, foi tudo tranquilo, eu não tive problema nenhum com sol, gente, graças a Deus eu consegui aproveitar minha praia. Em relação a roupas, decotes, se eu comecei a usar mais decotes, se eu comecei a usar mais roupas diferentes por causa do meu silicone. E eu já vou logo dizendo que no começo sim, eu usava muito decote, mas é porque eu tava naquele êxtase, sabe? De ai, agora eu tenho seios, eu tenho peitão, então eu quero mostrar. Inclusive eu ia pra academia, todos os meus tops de academia era bem decotadão, eu gostava bastante, sabe? Mas não de chamar atenção, porque eu me sentia mais feminina, eu me sentia mais feliz, mais realizada por eu ter conseguido, né, colocar a prótese e não ter dado problema nenhum. Eu estava feliz comigo mesma, sabe? É que muitas pessoas acham que a gente vai colocar e coloca decote pra se aparecer. Não, talvez para algumas seja, mas não era o meu objetivo. Meu objetivo era me sentir mais feminina, mais bonita, né, para complementar o resto do meu corpo, e foi isso que aconteceu. Então, assim, eu passei sim a usar muito decote no começo, mas agora, depois de 4, 5 meses, 6 meses, falei, quer saber de uma coisa? Besteira. Quando der vontade de usar um decotinho, eu vou usar, mas eu vou parar desse negócio de querer só ficar usando decote também. Aí eu coloco umas blusinhas mais fechadinhas, mas dependendo da blusinha, ainda mesmo assim, ainda mostro os nossos decotes, os nossos atributos. Por exemplo, essa é uma blusinha bem comportada, ó. Mas, gente, olha isso. Olha nessa viradinha aqui que eu dei. Tem blusinha aí que é surreal, você pode colocar ela achando que vai esconder os seus atributos, mas não adianta, vai acabar mostrando, nem que for o formato, né? O formato dos seus seios vai mostrar. O formato dos meus seios é perfeito, eu amo o formato do meu seio. Eu coloquei o perfil super alto, distendido, que é o perfil projetado pra frente. Eu amo o formato, ele é bem redondinho assim, e
Eu amei, gente, é perfeito. Eu gostei muito do resultado. Eu não tenho, assim, muito do que me queixar, porque, como eu disse, a leve cedida que eu tive foi porque os meus seios já eram esse leve caimento antes de eu colocar. Então, o médico ele já foi bem criterioso, ele foi bem específico comigo, porque a mulher ela acha que ela vai colocar lá o silicone dela, vai ficar sempre lá no pescoço, né? E não é bem assim, depende de corpo, de cada corpo, gente. Não adianta falar, ai, de fulano é assim, o meu eu vou colocar e vai ficar. Não vai, não se iluda a esse ponto, porque cada corpo é um corpo, cada corpo é um corpo. O meu eu coloquei 400 ml e ficou desse tamanho, mas eu já vi meninas que colocou 320, 330 e ficou do mesmo tamanho que o meu. Entendeu? É muito relativo isso também de tamanho. Teve meninas que colocou 400 ml também que eu vi e ficou muito maior que o meu. Então, assim, é bem relativo mesmo, gente. É bem relativo esse negócio que não vai ficar igual. Não se compare com outras. Que, eu vou colocar, eu quero igual de fulano. Não, queira igual o seu. Porque, graças a Deus, o nosso corpo é único. Por isso que fica diferente uma da outra, porque o nosso corpo é único, entendeu? Então ninguém é igual a ninguém. Deus é perfeito nisso. E mesmo você colocando uma prótese de silicone, vai ficar diferente, porque aqui dentro vai ter o quê? A prótese de silicone. Mas é o seu corpo, é a sua pele sobre a prótese de silicone. Não vai ser igual a de ninguém. Então, eu tô muito feliz com o formato. Eu até achei que na praia eu ia pegar uma marquinha, uma corzinha, mas não foi bem isso. No começo eu fiquei sim com uma marquinha, uma leve marquinha, mas depois sumiu. Eu tenho muita dificuldade para pegar bronze na praia. Eu não sei se com algumas de vocês é assim. Eu tenho muita dificuldade de pegar bronze em praia. Eu fico marcadinha ali 1, 2 semanas, mas depois minha cor volta de novo. E fazer o que, né? Tudo bem. Com relação ao tamanho, como eu já falei, eu coloquei 400 ml. Eu não me arrependo jamais desse tamanho que eu coloquei, porque muitas pessoas falaram que eu ia me arrepender, mas eu não me arrependi de nada. Se eu tivesse colocado menos, talvez eu me arrependeria. E se eu tivesse colocado mais, eu também me arrependeria, porque eu acho que esse tamanho ficou ideal para mim. Nem de mais, nem de menos. Eu vou também tentar deixar passar algumas fotos aí para vocês verem como está recentemente. Mas eu quero dizer que eu estou muito apaixonada, eu não me arrependo de nenhum momento de ter colocado o tamanho que eu coloquei. Eu não me arrependo em nada, gente. Eu só me sinto muito mais feliz, muito mais feminina. Eu me sinto com a autoestima mais elevada. Graças a Deus eu consegui colocar, hoje eu tô muito bem. Eu não tive nenhuma complicação, graças a Deus, correu tudo bem. Eu tô muito feliz com o formato, com tudo. Ficou um aspecto bem natural, porque eu vejo alguns peitos de silicone aí que fica muito marcado mesmo, fica bem aquelas bolas assim, bem marcada, porque a mulher às vezes tem pouca pele aqui, né, na parte dos seios, então fica bem marcadão. No meu caso, graças a Deus, eu tenho bastante pele, mas eu tenho gordura também nos seios, então assim, ficou um aspecto bem natural. É só se a pessoa olhar muito, assim, muito de perto mesmo, que vai perceber que é silicone, mas olhando assim, ninguém fala, ai, ela tá de silicone. E é isso exatamente que eu queria quando eu falei pro médico. Ele falou, mas não vai ficar marcado, não vai ficar aquelas bolas marcadas, porque você teve, né, um leve caimento das mamas, enfim. Só que eu falei pra ele, não, meu objetivo é esse mesmo, é não ficar marcado, é um aspecto mais natural possível. E tá tudo certo se não ficar. Eu vou ficar feliz do mesmo jeito. E o resultado final é só com 1 ano, não é agora com 6 meses. Esse não é o resultado definitivo ainda. Eu queria que fosse, porque pra mim já tá muito perfeito, já tá muito bom do jeito que tá aqui. Mas o resultado final mesmo é apenas de 1 ano adiante. Pode ser que mude muito mais ainda, mas eu conhecendo o meu corpo do jeito que eu conheço, eu acredito que não vai mudar. Se mudar, vai mudar muita pouquinha coisa assim mesmo. Eu não acredito que vai mudar muito mais que isso. Em relação à dor, eu não sei exatamente o que é dor, porque dor também é uma coisa bem relativa. No meu caso, depois de 1 mês que eu comecei a me adaptar, o meu corpo começou a se adaptar à prótese, eu não sentia mais dor. Na verdade, eu nunca falava pra você, ai, senti dor. Não.
Eu não sentia dor nem na cicatriz, pra vocês terem uma ideia, eu não tive dor na cicatriz, né? Eu tive, assim, um leve incômodo, peso nos seios, assim, minhas costas doía bastante, isso eu não posso negar, minhas costas doía muito, né? Mas por causa da posição que eu dormia, porque no começo eu andava encurvada, inclusive eu acho que com 3 semanas eu fui no shopping e eu andava assim, ó. Porque eu tinha medo de ficar ereta, ficar reta com as minhas costas, sabe? Então eu andava assim. E aí, aqueles 400 ml pesava, gente. Pesava, né? Porque meu corpo ainda não estava acostumado com aquele peso. E aí eu andava assim, no shopping. Filha do céu, eu tive que ir embora, eu tive que sair do shopping e ir pra casa de tanta dor que eu estava na minha coluna. Então, assim, no começo foi punk mesmo a dor na coluna, porque eu já tenho dor na coluna normal. Inclusive, eu tô aqui fazendo vídeo com vocês. Essa parte aqui tá doendo, porque eu tô assim, eu não tô encostada, eu tô assim. Então, dói um pouco, dependendo da posição que eu ficar. Mas, no geral, não dói não tive dor. É claro, o que eu tive também foi pontadas, muitas pontadas mesmo. Com 3 meses, eu tinha aquelas pontadas, sabe? Que parecia que enfiava aquelas agulhas nos seios, parecia que eu tava tendo várias agulhadas no seio, era muito, de dia, de noite, qualquer momento eu tava tendo aquelas pontadas que incomodava muito, muito, muito. Aí depois de 5 meses, agora com 6 meses que parou definitivamente de sentir essas pontadas. Com relação à academia, depois mais ou menos de um mês e pouquinho, eu voltei a treinar, só que eu voltei a treinar leve, suave, sem muita pressão, não tava treinando membro superiores, apenas inferiores, né? Membro inferior só era depois de 3 meses liberado. Então eu segui também essa regra porque é muito importante no resultado. E foi aonde deu tudo certo, não teve nenhum perigo, nenhum risco. E, gente, eu acho que eu já disse tudo. Eu acho que eu não deixei nada não passar. Mas se eu deixei passar, vocês falam aqui nos comentários, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. Então é isso, eu tô muito feliz de ter conseguido vir gravar esse vídeo pra vocês, porque o tanto que eu fico matutando ali, que eu tenho que gravar, eu fico enrolando, gente. Eu falei, não, eu vou pegar e vou fazer, porque eu fico muito fora de casa, e quando eu estou dentro de casa eu quero descansar, eu quero ficar ali assistindo um filmezinho, fazendo coisas assim aleatórias. Eu falei, não, vou almoçar e já vou gravar esse vídeo para as meninas, porque eu sei que pode ajudar muitas delas também a realizar o sonho delas, elas que vão colocar. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, vou pedir de novo para vocês deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal, porque vai ter mais diários, né, de silicone. Vou contar como está após um ano, o resultado, se mudou alguma coisa. E é isso. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!